Suricatas assassinas é sexta-feira. Vai toda a gente. O ordenado de uma semana em álcool. É verdade, com strippers, jogo. Olha, essa que é essa. E nós não vamos fazer diferente. Por favor, dá-nos uma pequena trilha. Vamos a isso. Claro. Já toda a gente percebeu o que é que vamos falar. Vamos falar da Guerra dos Tronos, claro. Não gosta, toda a gente gosta da Guerra dos Tronos? Sim, senhor. Sim. Pá, E o seu claro. spin-off Isso já não vi. Dragões. Menos. Casa dos Mas está Dragões. para ver, mas está para ver. Já viste? Já vi. Eu ainda não assisti. Mas também não estás a perder. Não? Tudo. Mas vamos ter aqui, claro, a Guerra dos Tronos é baseada na história de Inglaterra e vamos saber exatamente que episódio é esse. Neste dia estávamos em 1377. Aí é tão antiga a Guerra dos Tronos. São coisas que levam muitos anos a produzir. Claro, Aquilo claro. é uma coisa. E dinheiro. Não, servidor de dinheiro público. Aquilo é pago da Pois, RTP, claro. E Como toda a morria. gente sabe. É verdade, num castelo no Surrey, aos 64 anos. Para 1377, muito bem estava ele. Olha, de cabeça, ótimo. Falamos do rei Eduardo III de Inglaterra, para quem eu peço desde já uma salva de palmas. Claro que eu mantenho essa gente. Claro, isto aqui está a começar. Vamos lá saber. O Eduardo nasceu em... Edward, no original. The Third, no original, também não era terceiro. Nasceu em 1312 em Windsor, que é um lugar que há em Inglaterra, que nós todos conhecemos, tem um belíssimo castelo, onde moravam os reis e onde ainda passam às vezes uma grande temporada. Sabemos isso, claro, até a residência preferida da Rainha Isabel II, de boa memória. Que já nos deixou, como se lembram. Bom, e ele era filho, desde miúdo, de quem? Do rei anterior, que também se chamava Eduardo II, e da sua mulher, a Rainha Isabel de França. Agora, de todos os reis de Inglaterra, e não são poucos, talvez nenhum tenha sido, ou muito poucos tenham sido tão centrais e marcantes para a história de Inglaterra, para a Inglaterra que nós conhecemos hoje. Como já disse, é o início da história que vai inspirar a Guerra dos Tronos, mas na vida real. Aqui, real em ambos os sentidos. Na vida real. Ele era rei na vida real. Olha, gostei. Parabéns. Essa aí Na vida real. ótimo. Vamos ver como era a sua vida real. Nós vamos começar pelos pais outra vez. Claro, começa tudo pelos pais e a culpa também vai ser da mãe, como o Freud depois, 700 anos depois, ou 600 anos depois, vai dizer. O Eduardo II, o pai, foi um rei extremamente impopular e teve um reinado desastroso mesmo, deixou aquilo em frangalhos. E além disso, o casamento deles, portanto, dos pais do nosso Eduardo III, lá com a princesa Isabel de França, a rainha, era péssimo. Eles viveram separados. Ela era princesa de França, portanto era filha do poderoso rei de França, e vai para a França. Entre outras razões, não se davam bem, estará aqui os vários namorados que o marido tinha, dizem os historiadores. Sabe-se quem são? Umas figuras. Pronto, olha, também havia, estamos no século XIV. Sim. Vocês É pensam que inventaram agora essa coisa de se deitarem homens com homens, mulheres com Já no século XIV as pessoas davam-lhe bastante na fruta, claro. Agora, Com uma força. com uma força. Era o seu lema de armas. Agora, ela lá vai. Claro, isto são suposições que os historiadores fazem dos favoritos do rei, claro. Agora, ela lá vai para a França e não estava sozinha, não é? Ela vai arranjar também um amante, bastante publicamente, um tipo inglês chamado Roger Mortimer, e de lá eles vão resolver fazer um golpe de Estado para depor o Eduardo II. Eles, de facto, conseguem. O Eduardo II é preso e morre até em circunstâncias mais ou menos misteriosas no ano a seguir, lá num castelo preso. E assim, com apenas 14 anos, ora, eles fazem um golpe de Estado, mas não se podem declarar eles próprios reis, mas tinham ali uma maneira muito simples, que é o filho dela e do Eduardo II, tinha 14 anos e ele é coroado rei de Inglaterra. Agora, o poder ficou, de facto, na mãe como regente e, mais do que na mãe, sobretudo neste amante. E a coisa, claro, com uma impopularidade grande. Assim, aos 17 anos, uma história muito parecida com a da própria fundação de Portugal, que é o Dom Afonso Henriques. Ele vai fazer exatamente o mesmo que tinha feito o Dom Afonso Henriques, vai dar uma tarefa gigante, monumental à mãe, que também está, olha só, se perderam as queiras. Não, que estas coisas são feitas em batalha. Geralmente foi tal assim. Ele prende a mãe, prisão domiciliária. Aqui, quando falamos em prisão domiciliária, é como a história do Ricardo Salgado. Nós é que ficamos todos pretos cá. Não ficaram com essa sensação? O Ricardo Salgado está em prisão domiciliária. Não, nós é que estamos todos pretos.
Já lá está também, praticamente. Agora, o amante é morto, ele prende a mãe, isto não estou a falar do Ricardo Salgado, estou a falar sim, do... claro. Não consta que ele tenha amantes, nem homens, nem mulheres, porque eu sei. E vai tomar as rédeas do seu reino, 17 anos, Eduardo III. E que reinado, vai mudar a face de Inglaterra para sempre. Primeiro, foi um brilhante líder militar, era o que os reis faziam também no século XIV. Não era aquela coisa de dar reality shows na televisão e não sei o quê. Os reis, nesta altura, era mais à base das Eram mais carreiras sérios, militares. não é? Sim, era uma coisa muito composta, claro. Ele vai lançar uma muito bem sucedida campanha na Escócia e depois tem uma ideia um bocadinho maluca, mas com um fundozinho de alguma realidade, que é: a mãe era princesa de França, portanto ele era neto do rei de França, e resolve reclamar o seu direito à coroa francesa. Ele diz assim: eu também tenho direito à coroa francesa. Ou seja, aproveitou ali uma crise de sucessão e diz: eu também tenho direito. Talvez muitas pessoas já não tenham presente na história, França e Inglaterra são as mesmas pessoas, em boa verdade. Aquilo lá tinham os reis anglo-saxónicos e no século XII há um Duque da Normandia, portanto francês, que é o Henrique Conquistador, que conquista. Portanto, eles no fundo são franceses, não são franceses, são ingleses. Há uma mistura muito grande, tanto que tiveram reis de um lado e do outro, ingleses, ou aquilo que nós chamamos de ingleses e franceses, durante este tempo todo. Vinham da Bretanha, razão pela qual aquilo se chama Grã-Bretanha, não tem outra Claro, razão. e a própria língua é, ou seja, Sim, nessa época é muito sim, o sim. accent é muito E nesta francês. altura o francês era a língua de um lado Sim. e do outro na corte, claro. Portanto, aqui havia um princípiozinho de alguma lógica. Mas isto vai dar uma guerra gigante, que é nada mais, nada menos do que a Guerra dos 100 Anos, que leva que é a Inglaterra a tentar o seu lugar a serem reis. Depois, com 100 anos não é sempre a mesma pessoa. Se foram várias gerações na guerra. Começou a percorrer muito bem aos ingleses no tempo de Eduardo III, que vai aumentar o seu prestígio militar. Começa a percorrer bem. Nós já sabemos que 100 anos depois a França vai ganhar com a ajuda da Joana d'Arc, lá no final da ajuda. Sim, é que me ajuda tanto, me ajudou a coisa a fazer lá o milagre de Fátima. Não sei. Os pastorinhos e não sei o quê. É mais à base de rezar. Por acaso, uma mulher incrível. Já trouxemos muitas destas pessoas. E, portanto, vai sempre somar vitórias o nosso Eduardo III, com a ajuda do filho e herdeiro. Chamam-lhe o Príncipe Negro. Não porque houvesse ali uma história qualquer com a sua tez, mas porque ele aparecia sempre com uma armadura completamente preta, lustrosa. Era assim uma figura que as pessoas até se encolhiam todas. Ele nem precisava bater em ninguém. Batia na mulher e era só porque estávamos na Idade Média. Bom, então, vamos continuar. E então, ele tirava depois aquilo só para dormir, mas de resto andava sempre com ela. Este filho tinha nascido do seu felicíssimo casamento com Filipa de Hainaut. Filipa de Hainaut era como se chamava a mulher do Eduardo III. Ele teve mais uma pilha de outros filhos, 13 ao todo, e muitos deles foram também figuras muito importantes na história. Agora, em casa, também em Inglaterra, ele vai deixar marcas gigantes. Na arquitetura, por exemplo, uma pilha de fortificações que existem até hoje, que ele constrói. É ele que dá uma repaginada gigante no castelo do Windsor, na Torre de Londres, portanto, monumentos que nós todos visitamos, devemos a este período do Eduardo III. E tudo isto no meio de estendia 2 máquinas de roupa, logo de manhã, punha, é verdade, só não As passava... armaduras a secar. Punha as armaduras a secar, só não passava a ferro, porque também, nesta altura, não se usava os reis. Ele também vai ajudar a moldar aquele que é o parlamento mais antigo do mundo, que é o parlamento inglês. Agora, à boa moda medieval, ele vai deixar também marcas no espírito de cavalaria, chivalry, não é? Esta ideia que depois passa para toda a Europa e até hoje há um bocadinho deste espírito em Inglaterra. Os princípios, a honra da cavalaria. Claro, e vai deixar marcas em Inglaterra durante séculos como construção social. Ele vai fundar a Ordem da Jarreteira, ou da Garter, que ainda hoje é uma das mais altas honras e condecorações inglesas. Tem uma história com uma graça. Ele está num baile com a corte e está a dançar com uma cunhada. E a certa altura cai-lhe da cunhada pela perna abaixo uma liga, que também se chama jarreteira. Toda a gente à volta se riu dela e ele baixou-se para lhe apanhar a liga, para lhe subir a liga ou para lhe dar a liga. E claro, as pessoas ficaram assim em estado de choque. E ele olha para as pessoas e diz: envergonhe-se quem pense mal disto, aqueles que agora se riem, um dia hão de usar uma jarreteira com orgulho. E funda assim a ordem com a frase que em francês é "Honi soit qui mal y pense", que até hoje é o lema e o brasão de arma dos reis ingleses. Talvez já tenham visto esta frase, "Honi soit qui mal y pense". Se também não viram, agora também já é questão de irem procurar na net, agora já sabendo. Nem tudo foi bom. Ele era muito popular entre os seus súbitos, teve muitos problemas económicos, por causa da despesa gigantesca com a guerra dos 100 anos. Então, sim, uma guerra, 100 parecendo que anos, não. pô. Está ali. Pois. Ainda gastas Olha ali lá. 100 paus. Exatamente. Mesmo que fosse só €1 por ano,
Já tem ali 100 paus e em Pois. 1377. Olha, valia muito mais. Com a inflação. Claro. E depois uma devastação causada pela peste negra. Enfim, para o que uma pessoa está guardada às vezes, nem sabe que está a sair de casa. Pensa assim, se eu soubesse, nem tinha saído de casa. Enfim, é como canta a Amália: ninguém sabe quando nasce, para o que nasce uma pessoa. Muito giro. Agora vamos lá à parte da Guerra dos Tronos. Um dos grandes desgostos da vida do nosso rei foi precisamente a morte do filho mais velho, o tal Príncipe Negro. Ele morre com uma doença. E o Eduardo III, ele próprio, vai morrer não muito tempo depois de uma longa doença também. E vai subir ao trono o neto, o filho do Príncipe Negro, chamava-se Ricardo II. Este Ricardo só tem uma filha e em breve a família real vai se dividir em dois grandes ramos. Descendem de dois dos outros filhos do Eduardo III, um, o Duque de Lancaster, e outro, o Duque de York. Estamos aqui a começar a desenhar-se a Guerra dos Tronos, porque em 2 gerações estes dois ramos, os Lancaster e os York, vão começar a disputar. São uma guerra civil que vai durar 30 anos. Meu E Deus. eles eram representados pelos seus símbolos heráldicos. Os Lancaster por uma rosa encarnada e os York por uma rosa branca. É exatamente esta a história, é esta história que vai dar a base da Guerra dos Tronos. Uau. Estas dois ramos desta família, que só se vai resolver em 1487. Aliás, são 100 anos depois. Eu disse, não é tem intermitências desta guerra civil entre os Lancaster e os York. É muito engraçado, é mesmo que se Parece forem mesmo procurar, é a Guerra dos Tronos, sim, é baseada com muitos pontos de contacto até factuais. Vai ganhar a casa de Lancaster, uma casa que os portugueses conhecem muito bem, porque por estes anos da morte do nosso Eduardo III, Portugal também vivia a sua primeira grande crise de sucessão. Não havia descendentes legítimos e há o perigo da coroa ir parar às mãos dos castelhanos, que era o pânico dos portugueses desde o início. Claro, estamos aqui no finalzinho do século XIV. A coisa vai se resolver numa batalha muito grande, a Batalha de Aljubarrota, que vai ganhar quem? O mestre da Visa era um bastardo real, que depois sobe ao trono, com o nome de Dom João I. Para este apoio foi essencial os apoios dos ingleses, ou seja, contra os castelhanos, também Claro. odiavam os castelhanos, e vieram ajudar este bastardo pretendente ao sim, trono. sim. E aqui é que é assinado o famoso Tratado de Windsor, uma aliança diplomática a aliança diplomática mais antiga do mundo, ainda em vigor. E para selar esta aliança, como era costume, vem de Inglaterra uma neta do nosso morto casar com o Dom João I, a princesa Philippa of Lancaster, conhecida por cá como a Dona Filipa de Lancaster, nada mais nada menos do que a neta do Dom Eduardo III. Juntos, eles vão ser os pais da ínclita geração, que é a mais brilhante ninhada de príncipes portugueses. Eu chamo de ninhada sem chamar cadela à Filipa de Lancaster, mas já chamando, naturalmente, dizendo que ela teve uma ninhada de filhos. Claro, já lhe chamaram coisas piores, de certeza. Pois. Que filhos é que ela teve? O rei poeta Dom Duarte, que traz o nome para Portugal. Duarte é nada mais nada menos do que o aportuguesamento de Edward, como o seu avô inauguram estes nomes cá em Portugal. Ou o seu irmão mais famoso, o infante Dom Henrique, que vão lançar a primeira pedra na expansão marítima portuguesa. Fez assim, sabe aquelas pedras? Para ir o mais longe possível. Exatamente, foi parar a Ceuta. Também na chamavam fazer altura. peixinho. Fazer peixinho. Acabamos com uma citação da própria Philippa of Lancaster, Filipa de Lancaster. Se eu soubesse que era para isto, não tinha vindo caraças. Ou em inglês, oh daughter, if I knew it was for this, I wouldn't have come. Masks. Que é como se diz caraças, em inglês. O Eduardo III de Inglaterra morreu faz hoje 647 anos.